Caravaggio, um dos maiores de todos os tempos. Vamos fazer um pequeno apanhado de algumas de suas principais obras depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente na Arte para Você, e hoje vamos falar sobre Caravaggio. Eu já tenho vídeos sobre Caravaggio aqui, vão aparecer aqui nos cards, mas hoje eu vou fazer assim um apanhado de algumas das suas obras mais conhecidas, mais reconhecidas e mais importantes que todo mundo deveria conhecer. Caravaggio foi, sem dúvida, um dos maiores nomes de toda a história da arte, merecidamente, e teve uma vida completamente atribulada, polêmica, uma vida que daria um filme, uma série, uma novela, nem sei o que daria. E é tão conhecido por toda a sua fantástica técnica, pelos seus métodos, pela sua habilidade quase que sobre-humana como pintor, mas também pela verdadeira ópera que foi a sua vida. Vamos então falar sobre algumas das suas obras mais importantes. Começando agora. Vamos falar então sobre algumas das suas obras mais importantes ou mais reconhecidas ou mais reconhecíveis. E antes de entrarmos direto na lista, não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos e de deixar o like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Então, vamos começar. O chamado de São Mateus. Essa obra-prima do Caravaggio mostra o exato momento em que Jesus inspirou Mateus a o seguir, a se tornar um de seus seguidores. Ao lado de São Pedro, Jesus aponta para Mateus, que está sentado numa mesa com outros 4 homens. É evidente que Caravaggio foi inspirado pelo mundo real, pelas pessoas, inclusive, com qual ele esbarrava no seu dia a dia, em quase toda a sua arte, e neste trabalho aqui não é exceção, uma vez que ele baseia, ele ancora a sua cena bíblica na realidade moderna para ele lá na época, é claro, Existe também a possibilidade de que ele tenha sido influenciado pela pintura da Capela Sistina do Michelangelo, da pintura de Deus, apontando diretamente para Adão para acordar. A incredulidade de São Tomás. Um dos apóstolos, Tomás, duvidava da ressurreição de Cristo, dizendo que ele não acreditaria até que ele pudesse colocar o seu dedo exatamente nos pontos onde os pregos tinham furado o corpo crucificado de Cristo. Caravaggio nos mostra essa cena de forma incrivelmente detalhada, visceral e até um pouco agressiva, um pouco literal demais. A gente consegue até ver as pontas dos dedos sujos de São Tomás enquanto ele a coloca ali na cavidade da ferida. Baco era o nome romano para Dionísio, o deus grego do vinho, da loucura e do êxtase. Aqui ele era, bastante apropriadamente, retratado por Caravaggio como um adolescente italiano do século XVII. E essa pintura é bastante interessante por muitos motivos. Muitos especularam que Caravaggio usou um espelho para pintar, ou seja, usando ele mesmo como modelo para Baco. E preste atenção que o vinho está sendo segurado pela mão esquerda da figura retratada. Interessante é que em uma das restaurações do trabalho, uma mini, bem pequena reflexo de Caravaggio com o pincel na mão foi coberto na taça de vinho. Ou seja, enquanto ele bebia o seu vinhozinho, ele pintava, daí a taça está na mão esquerda, porque se ele estava usando um espelho estava refletido, e ele bebia e se pintava, e ainda pintava. Tem uma dupla metanarrativa, porque ele usava ele enquanto adolescente, então ele é o Baco, o deus da loucura, o deus do caos e do vinho, ao mesmo tempo que ele é o pintor que está se pintando, e ele também está se pintando na taça do vinho, ou seja, camadas e camadas e camadas de narrativa. É brilhante. Fortune Teller, aquela que lê a sorte, a cigana, ao contrário da maior parte da arte italiana da época, The Fortune Teller não retrata uma história da Bíblia ou da mitologia greco-romana. É simplesmente uma cena cotidiana de qualquer dia, de pessoas comuns, mais populares à época no norte da Europa, não na Itália. O trabalho do Caravaggio mostra um jovem rico, dá para ver que ele é de uma família rica, que inocentemente confia a uma menina cigana que leia a palma de sua mão, faça uma leitura de mão. Ele olha para ela com bastante atenção, enquanto ela, com muito cuidado, tira um dos anéis das suas mãos. Esse trabalho é um exemplo da sua tendência para tirar de tomar inspiração dos eventos cotidianos, das pessoas comuns, ao invés de somente dos grandes mestres do passado. Próxima, a decapitação de São João Batista.
Descrito por várias pessoas como um dos trabalhos mais importantes da história da arte ocidental, essa grande obra-prima foi a última peça de altar pintada por Caravaggio. Ela é tão enorme que as figuras têm quase que tamanho real, né, o tamanho de uma pessoa de verdade, e ela está na Catedral de St. John, em Malta, a igreja para a qual esse trabalho foi comissionado. Essa pintura a óleo mostra a execução de João Batista e é o único trabalho que Caravaggio jamais assinou. E essa assinatura, inclusive, está no sangue que escorre da garganta, né, da jugular de São João Batista. Judite decapitando Holofernes. Judite decapitando Holofernes representa a primeira vez que o Caravaggio escolheu retratar um tema tão dramático. Ele capturou o exato momento da decapitação com um ar bastante dramático, um tom muito dramático, usando luz de ambos os lados, atrás de um fundo totalmente preto e chapado. O realismo da cena é inegável, marcado especialmente pelas expressões faciais das figuras. O Holofernes contorce o seu corpo e grita, enquanto que a expressão da Judite revela, ao mesmo tempo, determinação e repulsão, nojo pelo que ela própria estava fazendo. Na verdade, o realismo da pintura levou alguns a acreditar que o Caravaggio tinha sido influenciado pela pública execução de Beatrice Cenci em Roma em 1599. A próxima, também uma das mais conhecidas dele, Davi com a cabeça de Golias. E vamos continuar aqui então, né, seguindo com as decapitações, e vamos ver a sua Davi com a cabeça de Golias. É outro trabalho extremamente dramático e teatral, operesco mesmo, né? O Davi está mostrado não celebrando a sua vitória sobre o gigante, mas meio que perdido em pensamentos, como se ele estivesse refletindo, né, de quase que num momento de introspecção, depois do que ele acabou de fazer, e refletindo talvez sobre o seu vínculo com o seu adversário. Um outro aspecto muito importante é que o Caravaggio pintou a si mesmo como o Golias. Ele tinha pintado uma outra versão desse mesmo tema, né, anos antes, mas essa aqui é muito mais escura, visual e tematicamente, muito mais visceral e muito mais dramática. E é interessante que ele está oferecendo a própria cabeça, né? Ele botou ele como Golias, ele está oferecendo a própria cabeça. O Caravaggio, depois que assassinou um homem, ele fez muita besteira na vida, mas depois que ele assassinou um homem, ele teve que ser exilado, ele passou muito tempo da vida no exílio, e depois ele foi tentar o perdão papal para saber se poderia voltar. E essa pintura aqui aconteceu, né, durante esse período no exílio. Ele se vagou por vários lugares durante o exílio, ele não ficou em um lugar só, ele teve uma vida meio que itinerante, e é quase como se ele estivesse oferecendo a própria cabeça, então, pedindo perdão e pedindo, então, né, o tal do perdão papal. Frutas. O Caravaggio foi um dos que fez a natureza morta se tornar um gênero bastante popular. Essa aqui, a cesta de fruta, é um exemplo do design que ele aplicava em todos os seus trabalhos. Essa cesta está a nível do olho e bem na beirada de uma mesa, como se ela ameaçasse cair no colo do espectador. Os críticos há muito tempo debatem o significado atrás dessas frutas, algumas das quais já estão meio comidas, meio estragadas e, né, parece até que tem verme em alguma delas. Pode ser que tenha algum significado oculto por trás disso, ou pode ser que ele simplesmente tenha pintado o que tinha à mão para ele na época. Cabeça da Medusa. O Caravaggio pintou duas versões da Medusa. E essa aqui realmente é muito incrível. É pintada num escudo cerimonial que foi dado de presente para o Ferdinando I de Médici, que era o duque da Toscana à época. A superfície côncava do escudo deve ter parecido ao Caravaggio um desafio de perspectiva sem igual, mas um que ele navegou com muito sucesso. Que foram algumas das obras que eu selecionei do Caravaggio para a gente fazer uma passeada pela obra dele. O Caravaggio é um dos artistas, né, mais densos, mais profundos, mais complexos para se falar sobre, né, então tem que se debruçar bastante sobre a gente precisa de tempo, né, para se debruçar sobre ele, mas é um artista que é muito pedido aqui, vira e mexe as pessoas falam ou remetem a ele, então eu resolvi fazer também esse passeiozinho para algumas de suas principais obras. Se vocês têm sugestões de outros artistas que vocês gostariam de ver listas como essas,
botem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. De novo, caso não tenham se inscrito ainda no canal, se inscrevam. Não esqueçam de dar o like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Agradeço mais uma vez a companhia e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!